Boa tarde, gente. Bom domingo a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde para adorar a Deus, para ouvir mais da palavra dele. E eu quero convidar você a adorar aí na sua sala, onde você estiver, adorar a Deus de todo o seu coração. Amém? Eu vou começar então nosso louvor. Amém. Seguro
agradecer, ó Deus. Amém, Jesus. Te agradecer pelo teu amor, te agradecer pelo teu cuidado com as nossas vidas. Te agradecer porque em meio a tudo isso o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por ser esse Pai que cuida. Muito obrigada por ser esse Pai que zela pelos seus filhos. Que nessa tarde, ó Deus, cada um que está assistindo esse vídeo possa sentir a Tua presença, sentir o Teu Santo Espírito. Que o Senhor continue inundando a casa de cada um. Amém, com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua segurança, Pai. Muito obrigada por mais essa oportunidade de Te adorar, Amém. de Te servir, aonde nós estamos. Que os nossos lares continuem sendo lugares de adoração, fontes da nossa adoração. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora a gente vai ficar com o Momento Missionário? Momento Missionário com Ana Júlia. Deus abençoe. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bom? Bom, hoje nós vamos para mais um Momento Missionário e vamos falar um pouquinho sobre Portugal. Vamos continuar no nosso tema Europa, mas focar um pouco mais em Portugal, certo? Mas antes, vamos mais uma vez falar a nossa divisa e o nosso tema da campanha. O tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus, como todos vocês já sabem, nós vimos bastante, mas é sempre importante frisar. E a nossa divisa é Filipenses 4, de 4 a 5. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi alegrem-se. Seja uma habilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, certo? Amém. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre missões em Portugal. Então, gente, lá nós podemos ver o seguinte, que eles ainda se consideram um país, a Europa se considera um continente cristão, mas ainda, mesmo assim, tem muita gente que não está se convertendo mais, que não está mais ouvindo da palavra. E o que o missionário estava falando, que lá em Portugal, eles não têm perseguição, eles não têm nada disso, mas eles tratam com algo muito difícil, a indiferença. É muito ruim quando a gente está falando com uma pessoa, por exemplo, você chega para uma pessoa e começa a conversar com ela, ela fica indiferente. E é mais ou menos isso que eles enfrentam lá. A perseguição é muito difícil, a gente sabe o quanto nossos missionários sofrem, na verdade a gente escuta um pouquinho, não tem nem noção do que é tudo que eles passam, né? Mas também lidar com a indiferença não é fácil. Lidar com pessoas que tratam o que você está falando, o assunto que você está falando como algo que tanto faz, tanto fez. E é isso que eles enfrentam muito lá, mas o trabalho tem continuado lá em Portugal e as coisas têm acontecido. Então eu vim trazer alguns exemplos que o nosso missionário citou lá em Portugal, de pessoas que têm se convertido, que têm mudado seus conceitos, suas visões e têm ganhado, aí Jesus tem ganhado suas vidas. Bom, vamos lá. O primeiro exemplo que a gente tem é o Rui, certo? O Rui, ele era um jovem ateu, gente, que resistia ao evangelho, que não queria saber, que não queria ouvir, era ateu, ponto final. Mas aos poucos ele foi alcançado, graças a Deus, e começou a ser discipulado, começou ali com os trabalhos e projetos, foi para o seminário, terminou o seminário e agora está junto com a sua esposa Joana, se preparando para se tornar um pastor e também para ganhar outros jovens para o reino. Esse é um dos principais objetivos dele, ganhar outros jovens para o reino. E é muito lindo quando a gente vê Deus transformando uma história tão legal, transformando alguém que pensava que ele não existia. E aí Deus trabalhando e mostrando que ele tinha um propósito para a vida do Rui. Como ele também tinha um propósito e tem um propósito para a vida do João, que é um outro exemplo. João, ele sempre teve foco muito na sua vida profissional, sempre se deu muito bem no que ele fez, mas ele sentia que a vida dele era muito superficial, que faltava alguma coisa, que, sabe, não sentia nada muito profundo na vida dele. E hoje ele é convertido, se converteu, ouviu da palavra, e hoje ele sente que a vida dele é intensa, hoje que ele sente que a vida dele tem sentido, e que não é mais uma vida superficial. Não que nós não podemos focar no nosso trabalho, muito pelo contrário, a gente tem que sonhar, a gente tem que
focar numa carreira, em algo pra gente, orar, entregar diante de Deus. Mas o João, ele sentia que a vida dele não tinha sentido. E Cristo é o que traz sentido para as nossas vidas, irmãos, amém? Então, hoje ele é convertido e ele busca ver a sua transformação. Então, ele está vendo a transformação que Jesus tem feito na sua vida e também quer ser muito usado por Cristo. Então, Jesus teve um propósito com Rui, tem um propósito com o João e também um propósito com a Manuela, certo? A Manuela, ela tinha muitas tradições religiosas, certo? Muitas vezes o que acontece conosco é que é uma coisa muito comum, gente. É a gente ficar na igreja, nos cultos, ouvir e acabar ficando por isso mesmo. Sempre chegar, sentar, de boa, ouvir a palavra, tá no culto, beleza. Mas Jesus ele quer mais do que isso pra gente. Ele não quer que a gente seja 1001, que a gente, faça. Não, porque a gente nem pode fazer isso. Ele nos usa pra fazer. Mas ele quer que a gente se envolva. Ele quer que a gente tenha um relacionamento. Que a gente não só escute as palavras, mas escute as palavras, participe das programações. Ele quer que a gente tenha um relacionamento com ele. Algo muito mais do que só, Senhor, obrigada pela refeição, amém. Senhor, me dê uma boa noite de sono, amém. Senhor, obrigada pelo dia, amém. Ele quer algo mais profundo, ele quer que você converse, que você conte o que você sente. Ele quer um relacionamento. E a Manuela vivia nessas tradições religiosas, na religiosidade, e ela também vivia com o coração dividido, gente, conta isso. Ela vivia com o coração muito dividido. E hoje, ela é convertida, se converteu, trouxe um sentido para a vida dela com uma relação de verdade. Não uma relação superficial, uma relação de verdade com Cristo, algo profundo. E hoje ela diz que o seu coração é de uma pessoa só. Ela diz que o seu coração é de Cristo. Então nós vemos, gente, 3 exemplos diferentes, que de certa forma se ligam um pouco, mas 3 exemplos diferentes, que Deus teve um propósito para cada uma dessas pessoas. O Rui, para o João, para a Manuela, e Ele tem para mim e para você também. Deus tem um propósito para cada um de nós. O que é importante é a gente parar para pensar qual é o propósito dele para minha vida. O que ele quer falar para mim? Poxa, Deus, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida? E esperar, porque uma hora ele vai te responder. Mas a gente precisa esperar no tempo dele. Orar e entregar o nosso coração, a nossa mente no tempo dele. E como os nossos missionários têm feito um trabalho incrível, gente. Tem lidado com tanta coisa, tem lidado com indiferença. E mesmo assim, mesmo com todos os empecilhos do mundo que eles têm conseguido falar do amor do Senhor, porque isso é uma obra de Cristo. A obra de missões é de Cristo. As coisas só andam porque for dele, porque se for eu ou você, a obra é da Ana Júlia. Não, a obra não é da Ana Júlia, a obra não é do pastor Adriano, a obra não é da Rosinha, a obra é de Cristo. Porque se for para ser do nosso jeito, com o nosso braço, com a nossa vontade, não vai dar certo. Não vai dar certo, mesmo que seja com a melhor das intenções. A obra de Cristo. É Ele que guia, é Ele que faz, é Ele que comanda todos os passos, todas as pessoas, e mesmo quando parece que tudo vai dar errado, só Ele pode fazer dar certo, certo? Então, irmãos, era isso que eu queria falar sobre missões em Portugal. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a nossa campanha. Ontem foi a nossa campanha dos salgados, certo? E agradecer de coração a todo mundo. Eu só quero agradecer realmente, eu quero agradecer especialmente as irmãs Natália e Adriana, do Ministério de Campanha, também que estiveram aí organizando, se envolveram, pegaram nesse momento tão difícil, né? Abraçaram junto comigo, junto com a tia Rosinha, e fomos e fizemos a campanha, e elas organizaram tudo, correram atrás de tudo. Então, um agradecimento muito especial para a Natália e para a Adriana. Também quero agradecer a todo mundo que esteve envolvido de alguma forma, se você vendeu, se você comprou, se você orou, certo? De qualquer uma das 3 formas você ajudou, você contribuiu para a nossa campanha de alguma forma, então eu quero te agradecer de coração,
porque o meu coração fica muito feliz em ver a gente conseguindo realizar isso. Mesmo num momento tão difícil, nós vamos conseguir levantar uma oferta muito boa para estar enviando para os nossos missionários aí da junta. Também quero agradecer especialmente a Deus, gente, porque, como eu falei, nada é movido sem Ele. Foi Ele que moveu, foi Ele que tocou no meu coração da tia Rosinha está fazendo, foi Ele que movimentou a Natália e a Adriana e todo mundo que vendeu e comprou. Então eu só quero agradecer de verdade, de coração. E no próximo domingo vai ser o nosso encerramento. Ai, a campanha tá indo embora. Mas missões tem que ser algo que está no nosso dia a dia, certo? Nunca vai deixar de estar. Mas a nossa campanha já está acabando, sempre deixando um gostinho de quero mais. Mas vamos deixar as despedidas para o domingo que vem, tá bom, irmãos? Eu tá orando para finalizar agora. Pai, quero te agradecer. Só tenho palavras para te agradecer pelo que o Senhor tem feito. Porque as tuas obras têm sido maravilhosas, têm sido lindas, Pai. O Senhor tem usado esses missionários, o Senhor tem usado as nossas vidas, Pai. Muito obrigada pela campanha que o Senhor nos permitiu fazer, nos movimentou todas as pessoas que compraram. Porque elas compraram porque o Senhor tocou no coração delas. Muito obrigada por tudo que nós podemos fazer. Porque nós nos envolvemos e nós fizemos pelo Senhor. Obrigada porque meu coração se alegra de saber que nós vamos poder enviar um valor para a junta. Um valor que vai ajudá-los ainda mais com os projetos. Porque nós sabemos que eles precisam de orações. Mas também as coisas acontecem com dinheiro. Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. E o Senhor movimentou, fez a gente conseguir fazer a nossa campanha mais uma vez, mesmo online, mesmo não como a gente tinha imaginado, mas eu tenho certeza que foi uma bênção, que muitas pessoas assistiram e acompanharam a nossa campanha, Pai. Muito obrigada, de coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um beijo, irmãs. Boa tarde, irmãos. Graça e paz, queridos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui para poder trazer mais uma palavra, algo que venha trazer conforto, consolo, esperança, que venha ajustar a nossa vida, porque a palavra de Deus ela vai trabalhar em todos os sentidos da nossa vida e para nós é uma alegria poder estar aqui. E eu queria começar diferente a palavra de hoje, eu queria começar orando com você, amém? Deus, eu quero nesse momento, junto com os meus irmãos, pedir a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia. Quero pedir o perdão dos nossos pecados e que no poder do teu Espírito Santo o Senhor venha ministrar o coração de cada um de nós, abrindo os nossos entendimentos, nos esclarecendo todas as dúvidas. Que o teu Espírito Santo se faça forte e poderoso, porque em nós não há capacidade alguma, mas é a tua bondade, a tua graça que tem sido manifesta, que nos ajuda a caminhar. Eu peço ao Senhor que esteja presente conosco e em cada lar que essa mensagem está chegando. Que a tua presença, Deus eterno, seja tremendamente poderosa, sentida por cada um. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos. A minha pergunta é tema, né, da nossa mensagem, uma pergunta, e ela diz assim: qual a direção que você tem dado para a sua vida? Qual que é a direção que você tem dado para a sua vida? Eu acredito que houveram momentos na sua vida que você estava tão feliz com os acontecimentos daquele momento que você tomou decisões com muita facilidade. Então você estava muito feliz, muitas coisas boas estavam acontecendo e você tomou muitas decisões. Também o contrário disso é verdade, você já passou por momentos bem difíceis em que você tomou muitas decisões, independente se elas eram certas ou erradas, né? Então momentos difíceis também surgiram na sua vida, você teve que tomar decisões, porque nós estamos sempre fazendo isso. E aí, independente do que elas eram, se elas eram certas ou erradas,
né, você as tomou, não houve dificuldade. Mas todos nós também já passamos por momentos bons e momentos difíceis e que tomar decisões não foram fáceis. Então, ora nós versamos com momentos bons e difíceis, tomando decisões com muita facilidade, ora nós passamos por momentos bons e difíceis e temos uma dificuldade muito grande e ainda assim nós tomamos algumas decisões que são necessárias e importantes. As decisões, elas são muito importantes. Nós já falamos sobre isso aqui em algumas outras mensagens, sobre a tomada de decisão, porque as decisões são importantes. Mas existe um detalhe que é a direção para onde nós estamos conduzindo a nossa vida. Então esse detalhe é muito importante. Então a gente, além de avaliar o contexto de decisão, a gente precisa avaliar para onde, para qual direção a nossa vida está indo, ou qual direção nós estamos dando para a nossa vida. Acredito que nesse tempo, agora, esse momento que nós estamos vivendo, nesse momento, agora, exato agora, ou mesmo nesse dia, você possa estar dando direção à sua vida e tudo o que você quer é que essa seja a direção correta. Então, talvez nesses momentos que nós estamos vivendo agora, nós já falamos isso, um tanto estranhos, né? Eu confesso que eu saio na rua, olho todas essas pessoas de máscaras, eu falo, meu Deus, será que nós estamos de fato vivenciando isso? Né? Assim, é tudo muito estranho. Então, esse momento que é um momento todo diferente da nossa vida, desses dias, ou do dia de hoje, ou desse exato momento, agora, eu acredito que você possa estar tomando alguma decisão. E eu acredito também que você espera que essa decisão que você está tomando agora, essa direção, aliás, que você está dando à sua vida, ela seja a direção correta, né? Porque é necessário que você dê uma direção correta à sua vida. Alguns acham que a vida é uma loteria e que essa direção depende muito da sorte. Então, algumas pessoas acham que a forma como a nossa vida está sendo dirigida, ela depende da sorte. Essas pessoas acreditam muito na loteria, ou seja, né, a sorte está do meu lado, né? Outros justificam as direções erradas ou equivocadas com a falácia de que aquele momento difícil iríamos passar de qualquer jeito. Então, essas pessoas usam algumas frases do tipo: Deus não dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Uma outra frase: aquilo que temos que passar, outro não passará por nós. Então, nós temos as pessoas que tomam decisões, e essas decisões, elas direcionam a vida dela, e a gente sabe que essa direção que foi dada foi uma direção equivocada, uma direção errada. E aí elas têm que usar um argumento, alguma coisa, para poder justificar aquilo. E tudo isso, quando a gente olha, eu entendo, quando eu penso no contexto bíblico, que Deus tem todas as coisas corretas e direitas para a nossa vida. Eu acredito que tem direção certa. Isso não quer dizer que a gente não vai errar nas nossas escolhas, isso não quer dizer que nós não vamos errar na caminhada, mas a gente precisa fazer algumas considerações. Então, no que consiste a direção da nossa vida? No que consiste a direção da nossa vida? Primeiro, consiste na conversão, tá? A direção da nossa vida consiste na conversão. Conversão na Bíblia é mudança de vida. Então, você estava andando em uma direção e agora você passou a andar na direção de Deus. Então, no primeiro momento, a direção da nossa vida, porque eu estou falando de um contexto cristão, a direção da nossa vida consiste em conversão. Conversão na Bíblia, como eu acabei de falar para você, é mudança de vida.
É mudança de direção. Eu estava indo numa direção e agora eu estou indo numa outra direção. E essa direção que eu escolhi é a direção de Deus. Eu estou indo na direção de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Nós não vamos nos prender a um texto, né? Nós vamos falando em vários textos aqui hoje. Mateus capítulo 18. Mateus 18. Diz assim o verso 1 a 3. Naquela hora, aproximaram de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então Jesus está colocando uma condição para que você vá ao reino dos céus. E eu acredito que todas as pessoas querem Deus e querem um dia morar nos céus. E aí Jesus vem falar a respeito do quê? De conversão. Que é necessário haver conversão. Ou seja, eu preciso mudar a direção da minha vida para que eu possa entrar no caminho, e nesse caminho, esse caminho possa me conduzir ao objetivo meu, que é estar diante de Deus e um dia estar nos céus. Então, quando eu penso no que consiste a direção da minha vida, da nossa vida, ela consiste em conversão. Mas há um outro texto muito conhecido nosso, que é o do segundo livro de Crônicas. Vá comigo lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Versículo 14. Olha o que o Senhor está dizendo ao seu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Novamente o texto fala em conversão. E ele fala se converter dos seus maus caminhos. Querido, só tem dois caminhos. Ou você está no caminho mau, ou você está no caminho bom. E o caminho bom, segundo a palavra de Deus, é o caminho que está levando as pessoas a Deus. Então, conversão, eu estava caminhando no caminho mau, vivendo como eu achava que eu deveria viver. Mas eu me converti, ou seja, eu mudei a direção, eu me converti a Deus, na direção dele, eu passo a andar na direção dele. Então, veja bem que a direção da nossa vida, no primeiro momento, consiste na conversão. E conversão no sentido de ir na direção de Deus. Então aqui eu mudo a direção da minha vida e passo a viver a vida na perspectiva de Deus. Ou seja, em tudo aquilo que compreende Deus, eu agora passo a viver nessa perspectiva. Mas isso não quer dizer que a direção da minha vida continua sendo Deus. Como pode ser isso? Eu me converto e passo a andar na direção de Deus e agora eu começo a viver nessa perspectiva de Deus, né? Mas isso, querido, se torna um tanto complexo quando nós vamos entender que os nossos posicionamentos nem sempre eles estão indo na direção de Deus. Estar numa perspectiva que se aparenta como cristã não está dizendo que a minha vida está indo na direção de Deus, na direção certa. Então eu quero convidar você a abrir em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Desculpa, queridos. Não é Gênesis capítulo 1, não. É Gênesis capítulo 13. Gênesis 13. Gênesis 13. Vamos dar uma olhada nesse texto.
É um texto conhecido porque no capítulo 12 nós temos Deus chamando Abraão e prometendo abençoar ele, manda ele para uma terra que ele mostraria, abençoaria ele e a descendência dele, faz promessas lindas e maravilhosas. E Abrão, né? Ele nesse momento ele obedece. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-lo para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regrada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. E então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, a gente já começa vendo como que as coisas estão funcionando aqui. Então veja que a direção que Ló toma não é uma direção boa. Ló está tomando uma direção e essa direção não é boa. Há muitos que se dizem cristãos, que vivem na seara cristã, que sabem da plena vontade de Deus, mas a direção de suas vidas é baseada no que melhor lhes interessa, no que lhes agrada aos olhos. Ló toma essa direção. Por obediência, por respeito, por amor, ele jamais deveria ter se desentendido com seu tio. Ele tinha que ser submisso. Mas a revelação do que nele estava vem justamente quando lhe é dado uma escolha sobre qual direção ele vai tomar. E olha o que é melhor para ele. Tem muitos cristãos vivendo fora da submissão, fora da obediência, em amor, e tomando direção errada para a sua vida, como ele fez. Então veja que Ló, ele precisa dar uma direção para a sua vida. E Ló não se importou, porque você pode ter certeza que Ló sabiam quem eram os habitantes de Sodoma e Gomorra. Ele não se importa com isso. Mas ele escolhe aquilo que aos olhos dele é o melhor. Então Ló poderia ter tomado uma decisão diferente. Tanto que se você vai ler a história de Ló, só deu errado. A história de Ló só tem confusão, inclusive o seu tio precisa ir socorrê-lo. Só deu errado. O final da história é mais triste ainda, quando ele é tirado à força de lá pelos anjos. Então, direção que vai sendo dada para a vida. Agora, Ló sabia de Deus totalmente, porque ele sai com Abraão, ou com Abrão, que ainda não é Abraão, sabendo das promessas que Deus tinha para ele. Então, por que ele não permanece com Abrão? A promessa
estava com Abrão. A bênção estava com Abrão. Mas Ló resolveu tomar uma outra direção. Você quer ver um outro texto para a gente refletir na mesma linha? Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Vá comigo lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A essas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Até aí. Então, as pessoas podem viver na seara cristã. As pessoas podem saber da plena vontade de Deus. E podem mesmo assim não viver em obediência e darem uma direção errada para a sua vida, como Salomão fez, como Ló fez. Então, no que consiste a direção da nossa vida? Consiste em nós nos convertermos. E muitas vezes esse contexto conversão é um contexto que é mal entendido. Então eu estava andando num caminho perverso, mal, como a Bíblia diz, e agora eu mudei a direção, eu me converti, eu virei. Conversão é mudança, é virar. Eu virei a direção da minha vida e agora eu estou indo na direção do outro caminho, do caminho bom, que é Deus. E isso, meus queridos, é muito complicado, porque é o que eu acabei de falar para você. Eu posso estar dentro da seara cristã, eu posso estar sabendo a respeito das coisas cristãs, e mesmo assim eu estar dando uma direção equivocada para a minha vida. Eu posso saber o que é o certo, eu posso estar fazendo essa condução e está errado, e não está indo na direção de Deus. Então, no que consiste a direção, da nossa vida? Em segundo lugar, consiste em saber onde Deus está. Com quem Deus falou? Com Abraão ou com Ló? Ele falou com Abraão. Então a bênção está com quem? Com Abraão. A direção de Ló o afastou de Deus. Então quando você pega Gênesis capítulo 12, o versos de 1 a 3, é Deus falando com Abrão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí Deus promete abençoar. E quando Abrão sai desse lugar, ele leva Ló junto. Mas num determinado momento, o que Ló faz? Ló se aparta do seu tio. Não foi com Ló que Deus falou, foi com Abrão. Então a questão toda era com Abrão e não com Ló. E Ló tomou uma direção equivocada para a sua vida. Mas, no primeiro livro de Reis, capítulo 8, vamos dar uma olhada em específico a vida de Salomão. Primeiro livro de Reis, capítulo 8. O versículo 22. Salomão ele edificou o templo ao Senhor. Esse espaço aqui, ele edificou e ele está fazendo a dedicação.
Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 22 a 26, está dentro de um contexto de uma oração de consagração que ele está fazendo do templo ao Senhor. Pôs-se Salomão, 8:22, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu a mão para os céus e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus e embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contando que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Então veja que ele está fazendo uma oração e ele está colocando algumas coisas que Deus prometeu a Davi, o seu pai, e dentre as coisas que ele está dizendo, falou: olha, o Senhor prometeu o templo, ele está aqui, mas o Senhor prometeu que não faltaria descendente no trono, se esses descendentes andassem diante de ti, e eu quero pedir ao Senhor agora que cumpra isso. Então até aí, Salomão está belezinha com Deus. Mas vai aí no primeiro livro de Reis, capítulo 9, os versos de 1 a 9. Primeiro livro de Reis, aí é o capítulo, você estava no 8, vai para o 9, os versos de 1 a 9. Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeon. E lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andardes perante mim, como andou Davi seu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardardes os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então eliminarei a Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com essa terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Não tem nem o que falar, porque eu li para você primeiro o texto dizendo dos deuses que ele se apegou. Eu peguei para você a oração que ele fez de consagração àquela casa e ainda pedindo ao Senhor que confirmasse que haveria descendência dos filhos de Davi. Eu pego a oração, depois que ele terminou a oração dele, Deus confirmando que não faltaria descendente se eles cumprissem os estatutos. Mas que caminho Salomão toma para a vida dele, e estando debaixo da seara de Deus, estando debaixo da relação com Deus. Queridos, o problema não são os perdidos que estão no mundo, mas os perdidos que se acham salvos.
Tem muita gente dentro dos templos hoje perdido. Porque acha que porque está na seara cristã, acha que está tudo beleza, que está tudo certo, e não está. A sua vida precisa estar na direção de Deus. Então precisa haver conversão e você precisa estar onde Deus está. Você não pode se perder no seu caminho. Você não pode perder essa direção, porque essa é a direção para a sua vida. Então eu me preocupo, porque eu disse aí para uma pessoa outro dia, é lógico que nós nos preocupamos com aqueles que se perdem, que não fizeram uma escolha por Deus, que não se converteram para andar na direção de Deus, mas me preocupo muito com aqueles que se dizem salvos, que estão dentro da seara cristã, estão dentro dos templos, mas estão perdidos porque a sua vida não é conduzida na direção de Deus. Está aqui o exemplo claro. Salomão resolveu dar uma outra direção. Ló resolveu dar uma outra direção. E está assim de exemplo dentro da Bíblia de pessoas que resolveram dar outra direção e achando que Deus ia concordar com isso. Deus não concorda com isso. Se a direção da sua vida não tiver Deus como foco, não convergir o tempo todo para Ele, você está perdido. Ou você está o tempo todo com Deus, se a sua vida precisa estar o tempo inteiro convergindo para Ele, ou você está perdido. Se isso não for verdade, está perdido. No que consiste a direção da minha vida, da sua vida? Bem, se eu me converti para Deus, que é a direção correta, se eu sei onde Ele está, e se é Ele que está guiando a minha vida, né, nessa direção, a direção da minha vida consiste em ouvir a voz dEle. A direção da minha vida consiste em ouvir a voz dEle. Nós vamos abrir em Atos capítulo 16. É um texto muito conhecido de vocês. Experiência que o apóstolo Paulo vive. Atos capítulo 16. Versículo 6. Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão. Perdão, queridos, vou voltar a ler aqui que eu me equivoquei. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A gente olha o que é esse ouvir a voz de Deus. Então eu me converti, eu estou indo na direção de Deus, mas eu não me contento em viver simplesmente na seara cristã. Eu falo, eu quero saber aonde Deus está. E aí as decisões da minha vida, elas precisam ter a direção de Deus. Então eu preciso ir na direção. Tudo que acontece na minha vida tem que saber aonde Deus está e se está indo de acordo com Ele, na direção dEle. Porque a resposta da nossa vida, se você não pensou sobre isso, você precisa pensar. As respostas que vêm para os nossos anseios, vontades, sonhos, elas precisam ter Deus. Elas precisam ter Deus. Então, quando eu vou para essa questão de ouvir Deus, eu preciso ter intimidade para ouvir Deus. Paulo é um missionário, alguém sedento por fazer a vontade de Deus, alguém sedento de pregar o Evangelho para aquele que está perdido.
Chega da vergonha, queridos, muitas vezes a nossa posição com relação a levar a mensagem para o perdido. Porque quando a gente olha o compromisso, o comprometimento de Paulo, a preocupação com aquele que se perde é algo fantástico. Então ele tem esse compromisso, ele é sedento por levar essa palavra. Então ele tenta ir para lugares que ele entende haver a necessidade de se pregar a palavra de Deus. Então ele quer ir para a Ásia. Ele fala, as pessoas estão precisando ouvir a mensagem na Ásia. Mas o que acontece? O texto diz que o Espírito Santo impediu. O sujeito que não tem intimidade com Deus questiona, briga com Deus, porque para ele não tem lógica. Então você começa, nós estamos falando aqui de palavra. Imagina você vivendo nessa situação, você está indo para pregar a palavra em determinado local e Deus te impede. Eu me lembro, meus irmãos, da missionária Eliane contando, aqui na nossa igreja, foi uma missionária que nós tivemos aqui na organização do nosso trabalho, esteve vários anos com a gente. O sonho dela também era ir para a Ásia. Só que antes de ir para a Ásia, ela nunca realizou esse sonho. Só que antes de ir para a Ásia, ela foi para a Espanha. Ela e um outro missionário. Sabe o que aconteceu? Tudo certo, tudo arrumado, pela Junta de Missões Mundiais. Quando chegou no aeroporto, ela e o missionário foram presos. Você consegue entender isso? Pessoas querendo pregar o evangelho, e aí elas chegam lá, são presas. Eles ficaram 3 dias presos no aeroporto, cada um numa salinha lá, sendo interrogado, passando todo tipo de humilhação, com pouca comida, sem banho, acesso restrito a banheiro. Foram deportados para o Brasil, e a mala deles apareceu 3 meses depois aqui, faltando coisas. E aí? Sabe, a missionária Eliane não foi brigar com Deus. Ela foi fazer o trabalho de Deus, ela veio aqui em Duartina. Essa nossa igreja tem na sua maioria a força do trabalho de uma mulher. E aí ela foi pregar em Minas, no Espírito Santo. Hoje eu nem sei onde ela está mesmo. Mas são algumas contrariedades que acontecem. O apóstolo Paulo vive exatamente isso que ela viveu. Aliás, ela viveu o que o apóstolo Paulo viveu na vida dele. Agora, se você não tem intimidade com Deus, o que você faz? Você briga com Deus. E isso é plenamente aplicável na nossa vida. Porque quando Deus contraria algumas coisas da nossa vida, nós deveríamos agradecer o Senhor. Mas o que a gente faz? A gente briga e fala, não, estava tudo certo, estava tudo nos conformes, era lógico, deveria ser assim. E aí a gente faz e fala assim, poxa, querido, quantas coisas precisaram ser mudadas nesse tempo que nós estamos vivendo por causa do corona. Mudou a vida das pessoas, de quantas decisões, quantas coisas tiveram que ser mudadas. Se as pessoas têm intimidade com Deus, elas falam, amém, o Senhor sabe o melhor. Essas pessoas não têm intimidade com Deus, elas vão brigar com Deus. Então, quantas coisas na nossa vida parecem ser o melhor e nós não entendemos os nãos que nos acontecem. Então o apóstolo Paulo foi pregar na Ásia, foi impedido pelo Espírito Santo. Resolveu ir para Bitínia, diz que o Espírito de Jesus não permitiu. Poxa, 2 negativas, Paulo está olhando da necessidade. Mas Deus é Deus, amado. E eu preciso ouvir Deus para que a direção da minha vida seja sempre na dele. Então, eu preciso ter afinidade com Deus. Paulo deixa aquele lugar, a Bitínia, navega mais um pouco, e pelo que dá a entender, eles param o barco. E Paulo vai orar. Porque as portas estão fechadas. E ele precisa entender o que Deus quer. Talvez Paulo queria aquilo, e muito. E humanamente falando, era justo, sim. Mas não era esse o plano ou a direção de Deus. Então, Paulo para o barco e vai buscar a Deus. É o que o texto está dizendo. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava,
dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir. Então eles estavam parados para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tenha intimidade com Deus. Antes da direção, tenha vida com Deus. Porque é Deus quem dá a direção. Paulo ficou, para você ter uma noção, no deserto da Arábia 3 anos. Não vou ler o texto, é Gálatas 1, de 11 a 23. Gálatas 1, de 11 a 23. Antes de Paulo ser missionário, ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, aprendendo com o próprio Deus, segundo os comentaristas e segundo o que diz o texto. Bem depois de orar, ele teve uma visão e ele partiu. A minha pergunta para você: como Deus vai falar? Porque essa é uma pergunta que um monte de gente quer, né? Isso é o de menos, querido. Porque Paulo entendeu plenamente a vontade de Deus e foi naquela direção. Pronto. É só isso. Ele entendeu plenamente e foi naquela direção. Então veja que nós temos conversão, aí, nós temos ir na direção de Deus, sempre a nossa vida tem que estar convergindo a isso. Então, conversão é ir na direção de Deus. Depois que você passa a viver dentro desse mundo cristão, dessa realidade cristã, a sua vida tem que estar sempre te conduzindo na direção de Deus. E nessa caminhada de estar sempre na direção de Deus, você precisa ouvir ao Senhor. Isso é ter intimidade com Ele. E isso, querido, leva tempo. Não é de uma hora para outra. Em qual direção a sua vida está indo? Essa é a minha pergunta. Em qual direção a sua vida está indo? Eu quero encerrar contando um episódio da história nossa para você. Eu não sei se você se lembra que no ano de 2006, isso ficou marcado, um acidente com um jato da Legacy, um jato Legacy 600, que colidiu com um Boeing 737 da Gol. Foi o maior acidente da aviação brasileira, porque naquele acidente morreram 154 pessoas. O Boeing caiu e o Legacy conseguiu pousar e os seus 7 tripulantes desceram tranquilos, não houve nenhum problema. O inquérito foi concluído com uma série de decisões equivocadas quanto à direção. Então o inquérito concluiu que tiveram muitos equívocos com relação à direção. Erro dos controladores de voo, erro dos pilotos do jato Legacy, que desligaram o aparelho chamado transponder, que mapeia as rotas de colisão. Num dado momento lá, eles incidentalmente disseram, eles desligaram o aparelho. Né? O que aconteceu? 154 mortos. Não podemos errar quanto à direção correta. Escolhas podemos fazer várias, mas a direção é única e ela precisa nos levar sempre a Deus. Eu vou ler isso de novo para você. Não podemos errar quanto à direção correta. Escolhas podemos fazer várias, mas a direção é única e ela precisa nos levar sempre a Deus. Qualquer outra direção que não seja Deus vai colocar você em rota de colisão. Colisão com o mundo, colisão com você mesmo, colisão com outras pessoas e colisão com o próprio Deus. Colisão é bater de frente. O resultado, querido, dessa colisão de uma direção que não é Deus é tragédia. Porque assim como o acidente entre o jato e o avião, a direção errada traz resultados que nunca mais poderão ser mudados. Então, é muito importante que você saiba
a direção. É muito importante isso. Que você saiba qual a direção que você está tomando para a sua vida. Né? Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Eu vou frisar isso novamente para você. Primeiro, você precisa se converter. Sair do mau caminho e ir para o caminho que está indicando Deus. Depois você precisa ir sempre na direção de Deus. Você precisa saber aonde Deus está. Não é porque você está na seara cristã que você está indo na direção de Deus. Não se engane. A direção de Deus é muito pessoal. Muito pessoal é a direção de Deus. E você precisa saber aonde Ele está. E em terceiro e último lugar, você precisa, a direção da sua vida precisa muito de ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, é sinal que você tem intimidade. E intimidade não se conquista da noite para o dia. Leva tempo. E quando você tem essa intimidade, você ouve Deus e você vai sempre na direção dele. Eu espero que a sua vida esteja sendo direcionada para Deus. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, porque a tua salvação, a tua orientação, a tua direção, ela tem sido algo muito importante para a nossa vida. Eu te agradeço por isso. Se não fosse o Senhor, talvez muitos de nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor tem nos conduzido e tem nos dirigido. Agora, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de todos nós diante do Senhor. Para que cada um desses pontos que foram aqui abordados, o Senhor esteja a nos conduzir e a nos orientar. Que o Senhor esteja realmente nos levando a uma reflexão se nós somos convertidos, se nós deixamos o caminho mau e resolvemos caminhar com o Senhor. Se isso é uma verdade, nos leva a refletir se estamos vivendo dentro da seara cristã, acreditando que isso é o suficiente, levando a vida de qualquer forma, porque para mim, conversão precisa nos levar sempre na direção do Senhor. A conversão genuína e verdadeira sempre nos leva na direção do Senhor. Então que a nossa vida esteja sempre sendo dirigida na tua direção. Mais do que isso, Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz. Porque quando nós conseguimos ouvir a tua voz, até quando nós recebemos um não, ou que as portas se fecham, nós ainda continuamos acreditando que o Senhor tem a direção correta e que eu não preciso me preocupar e que eu também não devo me aborrecer do Senhor. Mas eu preciso continuar buscando ouvir o Senhor, porque foi isso que Paulo fez. O Senhor tem o melhor para a nossa vida. Os teus planos são preciosos. Que o Senhor nos ensine também a te ouvir, para que a direção da nossa vida seja melhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos. No nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Amém.